Olá, turma do canal Simples Assim, aqui é a professora Patrícia quem vos fala. Hoje a gente vai fazer um exercício que vem do Enem de 2011, que fala sobre o uso do refrigerante para quem gosta de beber refrigerante todos os dias e acha que não vai dar nada. Tá sim, vamos ver? Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio. O mineral, que é o principal componente das matrizes dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que a principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do filme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, a gente tem aqui a hidroxiapatita na desmineralização, formando os íons, o cátion cálcio, os íons PO4 e OH-. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração D. E aqui ele dá as opções, então, para a gente ver qual que é a resposta correta, falando do equilíbrio químico, então, desta reação. Aqui atentem para algumas palavras que a gente precisa ter bem claro, ó, onde ele fala decrescer o pH. O que é decrescer o pH? Crescer é aumentar, decrescer é diminuir. Outra coisa que ele fala aqui, ó, acidez. Então, o processo funciona em razão da acidez. Então, o que nós estamos falando aqui é de um equilíbrio do pH, onde eu tenho um aumento da acidez provocado por esse decréscimo do pH, por essa diminuição. Ou seja, quanto menor o pH, maior o nível de acidez. Então, aqui fica bem fácil a gente resolver esse problema se você entender este processo. Bom, fiquem atentos a essa informação aqui, ó. Ele fala do ácido fosfórico, que é uma substância prejudicial à fixação do cálcio. Porém, o assunto do exercício e a reação não tem nada a ver com o ácido fosfórico e com o cálcio. Porque o que ele fala aqui, ó, é que a cárie é o processo de desequilíbrio, de desmineralização. E aí ele fala o componente do esmalte, que é a hidroxiapatita, que é esse cara aqui da reação de desmineralização. E aí o que faz decrescer o pH é a sacarose, tá? Então, a reação não tem a ver com o cálcio, e sim com esse processo de pH, e aí então a nossa relação vai ser entre o hidrogênio e o hidroxila, tá bom? Então, muito atentos a isso, porque o cálcio aparece aqui entre as opções, mas o exercício não está falando sobre o cálcio, ele está falando sobre a hidroxiapatita, que é o cara que vai ter relação somente entre hidrogênio e aqui o OH, ó, que vai ser formado, beleza? Então, vamos lá. Bom, depois que a gente identificou com quem nós estamos lidando, fica mais fácil resolver o exercício. Vamos lembrar de alguns conceitos primeiro sobre equilíbrio químico. No equilíbrio, a gente tem o seguinte: se eu aumento a concentração do meu reagente, o reagente é todo mundo que está do lado de cá. Do lado de cá eu tenho produtos. Se eu aumento a concentração dele, eu desloco o meu equilíbrio para a direita. Por quê? Imagina que equilíbrio é uma balança, certo? E essa balança, ela tem que estar bem equilibradinha. Se eu coloco mais reagente aqui, eu desequilibro a minha balança. E aí, então, eu preciso produzir mais do meu produto para a balança poder voltar ao equilíbrio. Então, quando eu aumento a concentração do lado de cá, a minha balança ficou mais pesada do lado dos reagentes. Preciso deslocar para a direita para produzir mais produto. Quando eu diminuo a concentração do meu reagente, então eu preciso deslocar a minha reação para a esquerda
para produzir mais, porque quando diminui a concentração de reagente é porque aumentou a concentração de produto. E aí começou a pesar para o lado de cá a minha balança. Preciso voltar, produzir mais produto para minha balança entrar em equilíbrio. Então, da mesma forma, se eu aumento a concentração do meu produto, eu desloco a minha reação para o sentido dos reagentes. E se eu diminuo a concentração do produto, eu desloco a minha reação para produzir mais produto. Lembre que uma reação química, você nunca tem 100% de consumo do teu reagente, nem do teu produto, nem da formação do teu produto. O teu reagente vai ser consumido para formar produto até que a equação entre em equilíbrio. Então, sempre sobra um pouquinho deles. Por isso que ele vai sempre fazendo esse jogo. Aumentei a concentração do produto é porque formou muito produto. E aí houve um desequilíbrio com os reagentes. Então, eu preciso produzir mais reagente. Produzir muito reagente, houve um desequilíbrio. Então, eu preciso voltar para o produto para equilibrar de novo. E aí ele fala que do processo, a sacarose faz decrescer o pH. O que é o pH? Eu tenho aqui minha linha do pH, certo? 0, 7 é neutro e o 14, que é o básico. Então, onde é básico, eu tenho o íon hidroxila. Onde é ácido, eu tenho o meu íon hidrogênio. Então, à medida que decresce o que? É diminuir, né? Crescendo, ele está para cá, de 0 para 14 está crescendo. Então, ele está decrescendo. Se ele está decrescendo, eu estou aumentando a concentração do meu hidrogênio e por isso é que ele está ficando ácido. E eu desloco a minha reação para a direita. Isso significa que eu estou aumentando a concentração do meu reagente. E quando eu aumento a concentração do meu reagente, eu desloco para a direita. Então, eu desloco para a formação de produtos. Porque ó, o OH ele está em produto, não em reagente. À medida que a sacarose entrou em contato com a hidroxiapatita, ela começa a aumentar a formação de um hidrogênio, provocando uma maior acidez. Só que isso está aqui, ó, no meu reagente. O OH está no meu produto. Então, se eu estou aumentando a concentração dos reagentes, eu preciso deslocar para a direita. Então, eu vou deslocar nesse sentido para formar mais OH. Quando eu começo a formar mais OH, a minha balança volta ao equilíbrio e eu consigo voltar aqui para a neutralidade. Então, a resposta deste exercício é a letra B, que diz que os íons hidrogênio reagem com hidroxila OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. Então, faz todo sentido. Aumenta a acidez, aumenta a concentração de hidrogênio, hidrogênio é reagente. Se eu aumento a concentração de reagente, desloco para a direita para formar mais produto OH e aí essa flechinha poder parar bem aqui no meio, que é a neutralidade. Então, muito cuidado para quem gosta de tomar muito refrigerante, que você vai desmineralizar os seus dentes. Valeu, pessoal! Até a próxima!